o seu blog ele desempenha um papel importante, né, nas notícias, e você se considera um jornalista ou um blogueiro? Na realidade, eu não tenho formação na área de jornalismo, né? A minha formação acadêmica é na área de administração, e hoje eu faço esse trabalho de divulgar casos de corrupção, divulgar notícias sobre o cotidiano aqui da cidade, né? Eu considero que eu faço um trabalho jornalístico, apesar de não ter uma formação específica na área, né? Mas eu sou um blogueiro, né? Eu sou um blogueiro que usa essas ferramentas da internet para alcançar um determinado público, né? Que tem interesse numa informação muitas vezes inédita até. E o que levou você a lançar o blog? Além do blog, você faz mais alguma coisa? Olha, no trabalho? Atualmente, a minha atividade profissional se limita à atuação no blog. Isso me ocupa muito tempo, né? A confecção do blog, a divulgação das notícias, né? Muitas pautas eu mesmo vou atrás, né? Então, como eu recebo muito material, praticamente eu fico em função desse trabalho, né? E o que me levou a fazer o blog foi que muitas das notícias que eu via em jornal, na própria mídia oficial, né, não traduziam muito os fatos, né? E essas notícias também, às vezes, vêm muito truncada, vêm com deformação na própria informação. Então eu resolvi, por interesse de cidadania, criar esse espaço, né? E isso tem algum retorno financeiro para você? Olha, eu me incomodo muito mais do que tenho retorno financeiro, né? Hoje eu sobrevivo praticamente de doações dos leitores e alguns pequenos anúncios, né? E isso é que mantém o blog, né? A gente faz uma campanha permanente e os leitores têm feito algumas doações que dá para manter os custos de internet e a própria minha sobrevivência também, né? Sabemos que o jornalismo ele deve ser imparcial e respeitar as pessoas. Por que você não ouve os dois lados e por que utiliza de palavras assim tão duras quando coloca essas suas denúncias? Olha, eu acho que eu faço um estilo próprio, né? E acho que essa coisa de jornalismo imparcial não existe, né? Essa coisa, na realidade, eu faço uma tradução dos fatos e uso muito a linguagem que a população fala, né? Na realidade, eu faço um jornalismo e faço um trabalho de comunicação que é praticamente o que eu vejo na rua, o que as pessoas comentam, né? Eu uso um pouco a linguagem popular. Às vezes eu sou duro na forma de me expressar, mas isso não tira o mérito da qualidade das informações que eu tenho. Inclusive, muitas denúncias que eu faço, usando essa verve mais forte, né, tem levado a processos no Ministério Público, ações civis públicas também. As denúncias de corrupção que eu tenho feito, a maioria delas tem tido uma repercussão no Ministério Público e tem virado inquérito, inclusive. E por que você sempre utiliza assim, a sua opinião no blog e não utiliza a da imparcialidade, possibilitando a resposta ao denunciado, que ele também possa se manifestar? Na realidade, o blog é um trabalho autoral, né? Eu emito a minha opinião, geralmente, né? Em nenhum momento o blog está fechado para que alguém que se sinta, no caso, prejudicado ou com uma informação queira ser reformada ali. Existem os espaços para os comentários, né? Há uma moderação dos comentários, mas qualquer pessoa, governo ou área de empresa que sentir que ali aquelas informações não são corretas ou que tem alguma divergência, elas podem usar a caixa de comentários do blog. O blog não é uma coisa fechada, né? Eu sempre que alguém se propõe a contestar alguma informação que eu publico, o blog está aberto. Raramente as informações de corrupção que eu denuncio e que eu tenho provas sobre isso, as empresas ou pessoas ou governo têm interesse em divulgar o outro lado, né? Até porque não existe outro lado nesse caso. E você acha que tem provas suficientes quando acusa alguma pessoa e não acha que pega pesado também, bem, com as palavras até eu já tinha colocado, né? Mas com relação a essas provas, você acha que elas são todos os documentos, todas as provas de denúncia de corrupção que o blog de Jogadas tem apresentado, todas elas ou são de domínio público, né? Ou
eu recebo esse material e não cabe a mim aqui fazer um juízo de valor se essas informações são totalmente verídicas ou não. No caso, quando eu faço uma denúncia e apresento um documento, existe aí a polícia, o Ministério Público, a Justiça para verificar se realmente esses fatos são verdadeiros. Eu procuro obter fontes e publicar fatos que são realmente reais, né? Eu não faço denúncia leviana, né? E o que existe também de parte de políticos que geralmente estão envolvidos no caso de corrupção é criar um constrangimento para o denunciante, no caso eu, blogueiro, e abrir processos como difamação, confundem a divulgação factual das denúncias, né? Essa divulgação factual, confundem com um tipo de calúnia, de dano moral. Em muitos casos, alguns juízes têm me processado, têm aberto um inquérito para me processar porque eu estaria fazendo calúnias ou difamando algumas pessoas. Eu tenho me defendido na medida que isso, eu acredito que existe mais uma indústria. Olha, eu lido com esses processos, eu procuro ter um advogado para me defender, né, e sempre tenho ido ao juízo defender aquilo que eu escrevo, né? Se eu fosse me preocupar com o processo judicial, eu nem abria o blog com esse teor político, né? Na realidade, eu estou aí fazendo esse trabalho e faço esse enfrentamento também na área judicial. E qual o seu objetivo principal com o blog? Você acha que o seu blog ele contribui com a sociedade? Com certeza, o meu blog hoje em Santa Catarina, várias denúncias que eu tenho feito têm chegado a mudar, inclusive, alguns padrões de controle, né, da sociedade. Por exemplo, muitas coisas que eu denunciei acabaram virando processo no Ministério Público, ações civis públicas também. Eu cito aqui o último exemplo agora. Eu denunciei no blog um concurso da Prefeitura de Orleans, onde antes da prova eu anunciei quem ganharia os concursos. E uma semana depois do concurso ser realizado, estava lá aquelas pessoas que realmente eu tinha denunciado como que tinham passado no concurso em primeiro e segundo lugar, estavam lá no blog, né? Estavam nas provas. Existe o caso que eu fui o primeiro jornalista a divulgar o lucro da Casan em 2008, distribuído para os diretores. O caso do estupro daquela menina pelos filhos do dono da RBS. O caso da desembargadora Regiane Anderson, que deu um carteiraço no policial. Vários assuntos que a mídia só veio atrás depois que o blog Tijoladas publicou. E quanto tempo você mantém um blog? O blog Nativa ele começou em 28 de setembro de 2008, então já são 13 anos de atividade do blog, já com mais de 15 milhões de páginas lidas, né? Eu tenho mais de 10 mil comentários publicados no blog e tenho também no Twitter, o @tijoladas, que hoje eu sou considerado o jornalista que tem o maior número de seguidores no Twitter, com mais de 5.500 seguidores. O seu blog foi tirado do ar uma vez, né? Você conseguiu recolocar com outro endereço. Você acredita que isso possa vir a acontecer novamente? Eu acho que agora não, mas as terminações.com.br essas terminações estão sob júdice, ainda estão na alçada do tribunal, né, que foi feito pedido uma liminar a partir de um suplente deputado do MDB que pediu uma liminar para suspender o blog, né? E na realidade eu opero hoje com outras terminações e com a ferramenta do Google todo mundo encontra o Tijoladas, né? Não me preocupo muito com isso, não. E você acha que o blog ele vai durar mais tempo ou não vai ter esse problema novamente? Olha, a sobrevivência do blog está muito mais ligada à capacidade dele se autofinanciar. A partir do momento que eu não tiver condições mais de manter o blog funcionando, com os custos de provedor, internet e a minha sobrevivência, eu vou ter dificuldade de manter. Você tem cursos com blog em que sentido? Mas é mais para a sobrevivência mesmo, né? Até porque o blog ele não tem um custo de manutenção técnica. Não, né? Na realidade tem, porque o Tijoladas, como ele é um blog que ocupa muito espaço, ele tem muito tráfego de informações, né? Muito tráfego pesado de informações, eu preciso estar com um provedor e com relação à censura, a boicotes, eu tenho que ter uma proteção de segurança desse provedor, né? Então hoje o meu blog
blog ele está hospedado nos Estados Unidos, para evitar que seja hackeado, seja retirado do ar. Então, qual a empresa que faz esse trabalho? Isso eu não posso divulgar, né? Eu tenho uma empresa que me dá um suporte de tecnologia de informação que mantém o blog no ar. Isso tem custo, né? Além de que eu tenho um modem 3G, eu tenho que usar equipamentos de ponta, um bom netbook, né? Um tablet que ainda não estou usando, mas eu tenho que estar com telefone celular, eu tenho que ter equipamentos para poder receber as informações também. Então, fora a própria sobrevivência, mas tem conta de luz, água, moradia, tudo isso, né, que uma pessoa normal tem. E como eu vivo do blog, praticamente é esses recursos que financiam o blog, né? E você não tem medo de sofrer represálias ou já foi ameaçado? Tem medo? Eu recebo ameaça de morte, eu recebo ameaça de violência, já sofri uma violência física na Assembleia, ameaça telefônica, mas se eu não é o risco inerente à minha atividade. Eu tomo alguns cuidados hoje, né? Procuro não andar sozinho à noite, procuro estar em locais onde tem câmera de vigilância, né? E procuro realmente manter uma vida normal, mas eu não tenho essa preocupação com segurança da minha, apesar porque também, se algo me acontecer, eu não sei qual seria o interesse disso. Vão surgir outros que farão o mesmo trabalho que eu faço. E do caso que você até tinha comentado, do estupro, né? Lá no caso como que ficou isso? Teve alguma repercussão? Aquele caso é um caso que teve uma repercussão nacional. Desde o início da abertura do inquérito, foi um inquérito cheio de irregularidades, uma decisão judicial totalmente afrontando a lei, no caso do Estatuto da Criança, porque aqueles menores que cometeram crime, eles tinham que ser apreendidos, era a pena previsível em lei, né? Uma decisão da promotoria da infância e uma decisão judicial do juizado da infância manteve eles em liberdade. Essa decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça, o processo voltou para o Ministério Público e hoje se encontra engavetado. Então já fazem aproximadamente um ano que se passou e os rapazes na época tinham 14 para 15 anos, hoje estão com 15 para 16 e o processo está engavetado e ninguém foi punido, né? A imprensa não deu cobertura, a própria rede de televisão manteve o caso sob censura, né? E ficou por isso mesmo, assim, é um caso de impunidade permanente que mostra a que ponto quem tem dinheiro e quem tem poder consegue manter um crime bárbaro desse sem punição, né? E qual a sua posição com relação à lei que protege o menor, que menos de 18 anos não vai preso? Olha, eu acho que a sociedade tem questionado, né, o Estatuto da Criança com relação às punições para os menores de 18 anos. Né? Eu acho que há um debate em evolução e, pelo que eu sinto da sociedade, a sociedade está querendo mudar essa situação. Né? Até porque, se existe o direito para voto com 16 anos, que o exercício de voltar aos 16 anos, né, de uma plena cidadania, também poderia ter uma pena nesse sentido aos 16 anos, né? De reduzir a maioridade penal. Por outro lado, também eu acho que poderia manter essa situação da maioridade penal, mas os casos de homicídio, né, e que envolve morte, o menor que causou esse dano, né, ele deveria cumprir os 3 anos que ele teria, 3 ou 4 anos enquanto é menor, num local específico para menores e depois continuar o cumprimento da pena. Eu acho que não poderia haver essa liberdade total após o cumprimento dessas medidas socioeducativas, né? Eu acho que podemos manter a maioridade penal aos 18 anos, mas o menor que cometer crime, ele continua após os 18 anos cumprindo a sua pena de 30 anos, de 25 anos, que a justiça dá para caso de homicídio. E você acha que esse tipo de lei ela poderia ser aprovada ou haveria muita
discussão e até... Olha, eu acho que pelo grau de violência e a maneira como esses menores estão sendo usados pelos adultos para cometer crime, eu acho que isso hoje no Congresso, se fosse para votação uma lei que mantivesse a maioridade penal aos 18 anos, mas os menores que cometessem crime hediondos com morte, né, que fossem levados a julgamento e que cumpririam a pena inicial até os 18 anos num estabelecimento para menores e depois continuariam a pena, eu acho que isso hoje passaria no Congresso. E o que você acha que falta para isso? Falta vontade política, falta interesse, né? Até porque o crime organizado também tem políticos, e aliás, muitos políticos pertencem ao crime organizado, né? Então, como muito político está envolvido com crime, e muito crime é cometido por menor a mando de político também, não há interesse em resolver.